uma situação como essa, poderia, inclusive, o próprio consumidor exigir a entrega da licença permanente e não só da licença temporária. Muito bem. Desse tema de hoje, o mais importante é lembrar que nós, consumidores, podemos ser enganados a qualquer momento. E, infelizmente, a grande maioria não faz absolutamente nada. Tem uma reação de desgosto, fica decepcionado, mas lembrem-se, o direito do consumidor, a proteção ao consumidor, é um dos maiores exercícios de cidadania que existe. Se você se sentiu lesado por uma publicidade enganosa, não deixe de procurar o judiciário, não deixe de ir até o PROCON, exerça os seus direitos. E dessa maneira, nós certamente teremos um país melhor, com um mercado de consumo muito mais adequado. Mas o nosso programa ainda não acabou. No próximo bloco, no Pergunte ao Professor, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre esse tema, a publicidade enganosa. Fique com a gente. Estamos agora no nosso bloco Pergunte ao Professor. Aqui você terá a oportunidade de formular questões ou dúvidas sobre o nosso tema de hoje, o tema da publicidade enganosa. Se tiver alguma curiosidade, quiser fazer alguma pergunta sobre algum assunto ligado ao direito do consumidor ou ligado aos demais programas do Prova Final, mande um e-mail para a gente, provafinal@lfg.com.br. Então vamos à nossa primeira questão. Professor, o exagero publicitário pode caracterizar a publicidade enganosa? Muito bem. O exagero. Há uma informação que de alguma maneira não corresponde à realidade. Num primeiro momento, todos chegariam à seguinte conclusão: exagerar não é necessariamente mentir, mas você pode enganar o consumidor dessa maneira. Mas o exagero é algo típico da publicidade. Vem da ideia de valorização, reforçar alguns elementos, criar um ambiente favorável à venda. Não há qualquer objeção. O exagero é o chamado puffing, uma expressão em inglês muito utilizada entre os publicitários e as pessoas que trabalham com marketing. O detalhe é muito simples. Se esse exagero permitir o engano do consumidor, ele vai ser tratado como publicidade enganosa. Se o exagero faz com que o consumidor seja levado a erro, não perceba o que é o produto, isso será sancionado. Mas não é tão simples assim. O puffing publicitário, ele tem um certo grau de elasticidade. Nada impede que ele seja utilizado de maneira moderada. E é justamente essa moderação que acaba sendo o elemento mais complicado. A moderação publicitária está relacionada a uma atitude ética do publicitário. Até que ponto ele pode exagerar, até que ponto ele pode estimular, até que ponto ele pode valorizar o produto ou o serviço colocado no mercado. A partir do momento em que essa valorização, que esse exagero, esse reforço crie um ambiente enganoso, isso vai ser tratado como publicidade enganosa. E aí merecedora de sanção, como as demais maneiras de enganosidade. O exagero ético, o exagero dentro de parâmetros reais, não há qualquer problema. É inevitável. Todas as pessoas têm uma tendência a valorizar, a se valorizar numa conversa, num momento de descontração. E, obviamente, essa ideia vai ser levada para a publicidade também. Então, tomarmos um pouco de cuidado. Não confundir o exagero, não confundir uma valorização com uma tentativa de enganar o consumidor. Às vezes, nós vemos algumas atitudes um pouco radicais. Não é bem essa a ideia. A publicidade enganosa é uma prática ilícita.
Mas entre essa prática ilícita e um exagero pueril, tem uma diferença muito grande. Sempre o comerciante, sempre o publicitário vai procurar valorizar o seu produto. Então, muitas vezes, uma situação como essa é inevitável. O exagero, ele pode gerar a publicidade enganosa, mas o exagero pode estar dentro de um contorno de uma prática publicitária permitida, de uma prática publicitária lícita. É uma análise caso a caso, uma análise casuística. Muito bem. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Professor, como se caracteriza a publicidade por omissão? A publicidade por omissão, como nós dissemos, no nosso primeiro bloco do tema do dia, ela se caracteriza pela falta de uma informação relevante. Entre as informações prestadas ao consumidor, que compõem a mensagem publicitária, existem informações fundamentais e existem informações periféricas. Cabe ao fornecedor veicular, divulgar, tornar público todas as informações necessárias, todas as informações essenciais. A partir do momento em que essas informações essenciais não são prestadas, nós temos a omissão. Então, a omissão é justamente em relação a este elemento, ao elemento essencial, ao elemento definitivo. Este elemento não pode ser omitido. Agora, em relação aos elementos periféricos, aos elementos secundários, nesse caso, o material publicitário ele pode se omitir. A dificuldade prática qual é numa situação como essa? Entender qual é ou quais são as informações essenciais. As informações essenciais são aquelas que envolvem a definição do interesse. Numa compra e venda, o preço é relevante, as condições de pagamento, as características do produto e da coisa. Por essa razão, eu não posso me omitir em relação a isso. Dessa maneira, temos também que tomar muito cuidado nessa avaliação. E, através de um juízo crítico, estabelecer se a omissão realizada ela é uma omissão fundamental ou uma omissão periférica. Lembrem-se, o publicitário ele tem por hábito, da mesma forma que o fornecedor, em reforçar as informações que lhe interessam e deixar de falar aquelas informações que não são tão convenientes. Mas essas informações que não são convenientes não podem atingir a essencialidade. Se aquilo for essencial, necessariamente deve ser informado, deve ser prestado. Muito bem. Diante disso, podemos ir para a nossa próxima questão. Professor, quem são os responsáveis pela publicidade enganosa? O CDC, nesse caso, ele é muito claro. A responsabilidade pela publicidade enganosa é do fornecedor que a patrocina, ou seja, do fornecedor que está encomendando aquela informação. Em outras palavras, do anunciante, de uma maneira muito mais simples. Porém, modernamente, nós temos uma outra discussão. Qual é a responsabilidade das agências publicitárias? Inclusive, qual é a responsabilidade das pessoas que estão vinculadas a esse material publicitário? Estou aqui falando das celebridades. Será que as celebridades têm alguma responsabilidade? Será que a atitude delas junto a um produto é pertinente, é relevante? E aí começam as discussões mais importantes sobre esse assunto. Como essa celebridade ou como essa agência deve atuar? Como ela deve figurar em todo esse cenário? O ponto inicial é esse. Nós vamos partir da ideia de que a pessoa que patrocina, a pessoa que contrata, ela deve ser a responsabilizada. Em razão de um fato óbvio. O patrocinador do material publicitário é o fornecedor
que terá o resultado com a venda do produto